Amém, amém. Querido, querida, te convido a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos, tá? Um do Antigo Testamento, que está lá em Provérbios 22:6. Com certeza você já ouviu esse versículo. E principalmente se você é pai ou mãe, alguém já falou para você esse versículo, com certeza. E a gente vai ler também Mateus capítulo 11, de 2 a 6. Provérbios 22:6. O sábio, ele diz o seguinte: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. E agora a gente pula lá para Mateus 11, de 2 a 6. João, aqui é João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Quero te convidar a orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante das tuas palavras, Pai. Estamos diante do teu evangelho. E mais uma vez nessa noite a gente clama por iluminação do teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar aqui nessa noite. Que o Senhor fale profundamente, não somente à nossa mente, mas ao nosso coração, à nossa alma, para que a gente possa e seja capaz de discernir a tua voz. É o que eu peço por mim, é o que eu peço por todos nós aqui, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vocês devem estar imaginando que nesse momento da minha vida, em que eu viro pai, em que depois de tantos e tantos anos, de namoro, idealizando uma filha, e eu falo filha porque o nome da Anne está escolhido desde a época que a gente namorava. A gente falava, a gente brincava até um para o outro assim, a gente não falava eu te amo, a gente falava eu te Anne, porque o Anne era a junção dos dois nomes nossos. Então a Anne, por muitos anos, ela ficou assim num plano metafísico, E de repente a Anne encarnou, virou a Anne que vocês viram aqui. Então esse é um momento de vida assim muito decisivo, O momento de você ter filhos é um momento de luto e de um novo nascimento, de uma nova vida, porque morre uma antiga vida, uma antiga maneira de você ter a sua configuração familiar e nasce uma nova. É quase que equivalente, talvez aí, quando você se casa. Você é solteiro, você tem a sua vida, Tua mãe lá lava a tua roupa, sei lá, ou não, mas enfim. Mas de repente você casa, você descobre que o lixo ele brota, assim, sabe? O lixo brota, e você tem que ficar tirando o saco de lixo direto de casa, e se você não fizer, e você tem uma dinâmica familiar. Então, são mudanças importantes na vida. E nessa mudança específica, obviamente, eu tenho me feito muitas perguntas. Eu quero compartilhar algumas dessas perguntas com vocês aqui nessa noite, porque eu acho que são perguntas importantes não somente para mim, mas para todos nós. A primeira delas é a seguinte: como nós podemos encantar uma criança com o evangelho? Como nós podemos fazer com que uma criança se apaixone pelo evangelho? Obviamente, para isso acontecer, eu acho que é bem óbvio que para a gente ser capaz de encantar alguém com o evangelho, eu preciso estar encantado pelo evangelho. Se eu quero que alguém se apaixone pelo evangelho, eu preciso estar apaixonado pelo evangelho. Então, resposta tá já, alguma coisa aí a gente já tem uma luz. Só que daí vem outra pergunta: como que nós nos encantamos pelo evangelho? Como que nós nos tornamos pessoas apaixonadas por Jesus? Como que nós nos tornamos pessoas apaixonadas pela igreja de Cristo Jesus? Como que acontece isso? Como que deve acontecer isso?
Como que a gente responde a essa indagação? Eu não sei qual que é o seu momento de vida, o quanto encantado, apaixonado você está pela igreja, por Jesus, pelo Evangelho. Mas, sem dúvida nenhuma, essa paixão e esse encanto é fundamental para a gente ser capaz de encantar as outras pessoas, de contagiar as outras pessoas com esse tipo de paixão. E a questão posta por João Batista é muito importante para que a gente entenda e comece a discernir qual que é o caminho para a gente encontrar esse encantamento, essa paixão, esse amor. Entender a resposta de Jesus para João Batista me parece assim um ponto fundamental, porque ele fala assim, ele está em dúvida. Vocês sabem que Jesus é primo de João Batista. João Batista estava pregando daquele jeito, né? Duro, raça de víboras, se preparem aí, se batizem, aquela palavra dura. E de repente vem Jesus e ele consegue discernir que, olha, é esse aí. Eu estava preparando o caminho para esse que ia vir, ele veio. Aquele que eu vir, né, o Espírito descendo como uma pomba, ele é o Filho. Aí vem aquela voz do céu e fala, esse é meu Filho de quem eu me agrado. E João Batista vai e batiza Jesus. Olha a experiência que João Batista teve. Só que passado um tempo, o que acontece? João Batista é preso e ele começa a ficar em dúvida. Será que o meu primo, será que Jesus é mesmo o Messias? Será que ele é mesmo aquele que haveria de vir? Ou será que a gente tem que esperar outro? Eu não sei, eu imagino que João Batista deve estar pensando assim, nossa, mas eu estava esperando um cara que ia vir, chegar chegando, na porrada, né? E aí vem Jesus, prega o reino, prega o amor, manso e humilde de coração. E aí João fica meio confuso ali na cadeia, e ele manda os discípulos dele, pergunta lá se é esse mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Mas só um parênteses aqui importante no texto, perceba que lá no finalzinho do texto, né, que a gente leu de Mateus, Jesus fala assim, bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Olha que interessante, né? Jesus poderia ter ficado bem ofendido com a questão do João Batista, que ele conhecia, né? Ele poderia ter falado assim, fala para ele assim que tem que ter mais fé. Mas Jesus, ele responde com uma bem-aventurança. Que coisa bonita, né? Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa, né? Então, a resposta ali para João Batista, ela é bem bonita, ela é bem... Ela é num tom assim que eu acho que deve ter quebrado um pouco a perna do João Batista também quando ele ouviu isso na cadeia. Mas tem o coração dessa resposta que é importante. Jesus responde, voltem e anunciem a João. E diga para ele o quê? O que vocês ouvem e o que vocês estão vendo. Volta para a cadeia lá, chega para o João Batista e fala para ele assim, olha, os cegos vêm, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão escutando, os mortos estão ressuscitando, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Fala isso lá para João que ele vai entender, se tem que esperar outro ou não. Pode responder isso para ele. E sem dúvida aqui, a gente tem um elemento central para saber se a gente é capaz de se apaixonar por Jesus e se encantar por ele ou não. Porque quando João Batista pergunta se ele era aquele que haveria de vir, e Jesus responde dizendo isso, Jesus está revelando nessa resposta a identidade de quem ele é. E eu queria já antecipar minha conclusão da mensagem. É impossível não se apaixonar por Jesus. É impossível não se encantar por Jesus. Olha, céu e inferno, para você ir para o inferno e não querer Jesus, você tem que ser muito ruim. Tem que ser muito ruim. Tem que ter um coração assim de pedra. Porque se você souber entender e discernir quem Jesus Cristo é, qual é a identidade dele, é impossível você não ficar assim, maravilhado com Cristo. É impossível você não se apaixonar por ele. Então a pergunta é, quem é Jesus? Quem é Jesus? O que está revelado da identidade do Cristo na resposta que ele dá para o primo dele que está encarcerado?
Quem é Jesus? Então, o primeiro ponto que a gente precisa perceber da resposta de Jesus, e você precisa entender isso aqui nessa noite de uma maneira assim bem clara, bem nítida, bem simples, espero não confundir ninguém, que seja bem evidente aquilo que eu estou dizendo. Irmão e irmã, Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma ideia abstrata. A gente não chega e apresenta Jesus para uma criança para ela se apaixonar por Jesus e diz assim: ó, vem aqui que eu vou te ensinar Jesus. Jesus, sabe, em Jesus tem duas naturezas. É 100% homem, é 100% Deus, tem a união hipostática, Anne. Vem aprender o que é união hipostática, Anne, para você saber quem é Jesus. Isso são ideias a respeito de Jesus. São conceitos a respeito de Jesus. São pensamentos teológicos a respeito de Jesus. Agora, Jesus, quem Ele não é um conjunto de ideias, um conjunto de proposições. Eu não coloco Jesus dentro de uma folha e escrevo frases e lá está Jesus ali nas frases que eu escrevi. Jesus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Isso é muito importante da gente entender. Porque às vezes, nós que vivemos a fé, nós que queremos seguir Jesus, às vezes a gente não está seguindo uma pessoa, a gente está seguindo ideias sobre a pessoa. E são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu sou teólogo, sou professor, eu gosto das ideias, tá? Eu ensino para vocês ideias, a gente vai continuar pensando em ideias, vai continuar trabalhando em ideias, mas as ideias não são Jesus. Ideias são ideias, Jesus é uma pessoa. Tem uma frase do Mahatma Gandhi, né, aquele personagem histórico muito importante que trabalhou na luta, né, da resistência contra o Império Britânico lá na Índia, através da não violência, e fez uma revolução lá importantíssima. O Gandhi, ele fala o seguinte: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. O Gandhi, ele é hindu, tá? Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado com o cristianismo. Não há nada de errado. O problema são vocês, cristãos, ele fala. Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Ou seja, vocês têm os ensinamentos, vocês têm as ideias, vocês têm as teorias, vocês têm os livros, vocês têm o conhecimento, vocês têm a abstração. Dá para colocar tudo na lousa, dá para colocar tudo em apostila, dá para colocar tudo em curso, dá para colocar tudo em pós-graduação. Mas vocês não têm o quê? A vivência daquela pessoa. Você tem as ideias. E aqui eu acho que é o grande pecado da igreja. É o grande pecado que nós facilmente cometemos. A gente separa a teoria de prática. A gente separa conhecimento de vivência. Por que esse, para mim, é o grande pecado da igreja? Porque o evangelho, essencialmente, na sua essência, no seu coração, ele é uma prática. Essencialmente ele é de praticar. Essencialmente ele é de viver. Essencialmente ele é de executar. Não existe evangelho teórico. Não existem ideias a respeito do evangelho. O evangelho, ele só é evangelho na medida em que ele é algo para se viver, para se praticar. Então a gente precisa resolver esse descompasso de teoria e prática, de vivência e de conhecimento. E para isso é fundamental entender que o nosso mestre é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E que pessoa que ele é? Ele é uma pessoa que é ouvida e é vista. É uma pessoa que é ouvida e é vista. Jesus, ele é a testemunha de Deus no mundo. Jesus, ele é o testemunho vivo, encarnado. É o máximo que a gente conhece de Deus, está na pessoa de Jesus. Está na pessoa dele. O que eu quero dizer com a pessoa? Na vida dele, na
prática dele, nas ações dele, aquilo que pode ser ouvido e aquilo que pode ser visto. Esse é Jesus. O que define Jesus não é o seu ser. O que define Jesus não é uma ontologia, aí que palavra esquisita, ontologia é quando você fica discutindo o ser das coisas. Jesus não é um ente metafísico, um negócio que está fora. Jesus é uma pessoa, e esse Jesus é definido, a identidade dele está definida naquilo que ele faz, na prática, naquilo que ele vive, naquilo que ele manifesta na história, de maneira empírica, de maneira real e concreta. Conta lá para ele, para o João Batista, aquilo que vocês estão vendo e estão ouvindo. Não é um conhecimento de terceira pessoa, é um conhecimento em primeira pessoa. Você está enxergando, você está vendo, você está ouvindo. Fala para ele isso, porque se você falar para ele aquilo que eu estou fazendo, Jesus pensando com ele vai entender quem eu sou. Na medida em que você sabe aquilo que eu faço, você entende quem eu sou. A minha identidade não está no que falam sobre mim, está naquilo que eu faço. Pode voltar lá e falar para ele e dizer para ele o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Portanto, o evangelho, ele é algo que se manifesta e acontece onde? Na história, na vida. A gente cantou aqui no louvor, né? Aquela canção muito bonita que fala sobre uma história que Deus está escrevendo. Deus está escrevendo histórias aqui. Como que a gente conhece Jesus? A gente conhece Jesus na história. O que Jesus faz na história? O texto diz para a gente. Surdo vê, cego vê, aleijado anda, leproso é purificado, surdo ouve, morto é ressuscitado, e o evangelho é pregado aos pobres. Está aqui aquilo que Jesus faz. Como que a gente traduz esses milagres todos tão potentes que estão presentes no relato do evangelho para nós? O que Jesus está fazendo na hora que ele cura o surdo? O surdo passa a ouvir. Eu sei que isso é muito caro para o Val. O cego que não via nada. Eu assisti um videozinho, a Aline vai falar para mim, né? Você está muito contador de história, eu estou mesmo. Eu vi esses dias aí um videozinho de um menininho muito bonitinho. O menininho, ele tinha um problema na visão, que ele via tudo preto e branco, ele não via a cor. E aí acontece que um dia os pais descobrem alguma tecnologia de um óculos que você coloca no olho do menino e ele começa a conseguir enxergar as cores. Gente, aí tem a filmagem do dia que o menino recebe os óculos. É de chorar, é de derreter essa manteiga em um segundo. De tanto que você chora vendo a cena. Alegria, pai, mãe, obrigado, eu estou vendo a cor das coisas. Você tem noção do que é isso? Um cego ver, um surdo poder escutar, um aleijado poder andar, um morto ressuscitar. O que Jesus está fazendo quando Ele faz esses milagres? Ele está trazendo e executando e fazendo com as suas mãos, com a sua obra, com a sua vida, alívio ao sofrimento humano. Ele está aliviando a dor e o sofrimento da humanidade. Você sabe que o leproso, que ele fala aqui, o leproso é purificado. Um leproso nesses dias aqui é um maldito. Um surdo é um maldito. Um cego é um maldito dentro desse contexto do primeiro século. É alguém que todo mundo olha e fala assim, esse aí Deus amaldiçoou. Quem cometeu esse pecado? Foi ele ou foi o pai? Que alguma coisa aprontou. E Jesus vai e traz vida, cura, cuidado, concede saúde, dá alegria aos limitados. Boas novas, boas notícias a quem? Aos ricos e bem-aventurados e os poderosos, os que têm poder de prender João Batista na cadeia? Não, boa notícia, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Gente, pobre é o marginal do marginal do marginal. O cara não tem possibilidade, o cara não tem sonho, o cara não tem, não tem vida, não há expectativa, é tristeza, é fome, é medo do amanhã.
Aqui não tem Extra Express, não tem iFood para você pedir um negócio quando a casa cai. Aqui pobre morre de fome, aqui pobre está lascado, pobre está na pior, está vivendo assim, sabe? Uma coisa subhumana. E Jesus vem e traz alento para quem? Para os pobres. Eu assisti, olha lá a história, né? Mais uma. Eu vi uma história muito bonita esses dias. Um menininho, bonita. Não é bonita não, né? Bonito depois o que vai acontecer com o que eu vou falar aqui a partir de Jesus, né? A história é muito triste. Um menino devia ter ali, pelo que eu percebi no vídeo, coisa de 15 anos, 14 anos. Tinha cometido um crime. Tinha roubado, alguma coisa ele aprontou. E ele estava no camburão, estava preso, estava algemado. O policial estava ali, tudo ali, o cara estava indo. Aí veio um repórter que flagrou ali bem um momento e o menino sentado. E aí esse repórter chegou e começou a entrevistar o menino. Pô, por que você fez isso, cara? Por que você roubou? Por que você aprontou essa? Né? Aí o menino começa a falar, cara, por que eu fiz isso? Me dá um trampo aí, meu. Me dá um trampo na sua reportagem aí que eu vou trampar aí com você. Eu vou fazer reportagem. Me dá uma câmera aí, me ensina a pegar a câmera que eu vou filmar. Não, mas por que você roubou? Cara, por que eu roubei, meu? Aí tem um dado momento assim que ele meio que tira o microfone, está ali, aí o menino verbaliza a seguinte frase. Eu não sou nada mesmo, por isso que eu estou aqui. Eu não sou nada mesmo, por isso que eu estou aqui. O sentimento daquele adolescente, interior, existencial, é que ele é um nada. Ele é um nada. Por que você matou? Por que você roubou? Por que você fez o que você fez? Cara, eu sou um nada. Quem é nada? Tu faz se está roubando, se não está. Não sou ninguém, eu não sou ninguém. Quantas vezes que esse menino deve ter ouvido de alguém falar, você não vai dar em nada. Quantas vezes esse menino deve ter, ele não deve ter ouvido absolutamente nada de um pai e de uma mãe. Quantas vezes que esse menino, ele não teve um professor para chegar e falar assim, cara, faz essa prova, eu vou te avaliar. Quantas vezes esse menino, ele queria comer uma bolacha, ele não tinha uma bolacha em casa lá com 3 aninhos, 4 aninhos. Quanto de leite que ele tomou? Será que tinha fórmula da NAN Premium para ele? Para colocar lá, coloca para complementar o leite, para dar. Será que a mãe dele tinha Gestamblus? Gestamblus é um remédio que a mãe toma para poder combater a possibilidade de depressão pós-parto. Será que a mãe dele tomou? Custa uns 150 pau. Será? Como que foi? Ele é um nada. E ele se convenceu e acreditou que ele é um nada. Eu não sou nada. É para esses nadas que Jesus veio e fez alguma coisa. São para esses nadas da história que Jesus veio e manifestou o seu alento, a sua diminuição de sofrimento. Jesus é alguém comprometido com pessoas, com o ser humano. Esse é Jesus. Diz lá para o João Batista aquilo que você ouve e aquilo que você vê. Porque se eu passar por algum lugar e tiver alguém se sentindo nada, você pode ter certeza que eu vou estender a minha mão e alguma coisa vai acontecer. Fala para ele lá, os nadas que viveram. Fala para ele lá os nadas que ressuscitaram. Fala para ele lá os nadas que não ouviam e agora ouvem. Os nadas que estavam marginalizados e agora estão incluídos. Os nadas que eram malditos e agora são abençoados. Fala para João lá, se precisa vir mais alguém. Porque Jesus, irmão e irmã, ele toca a realidade concreta das nossas vidas, das nossas histórias. Quando eu estava na faculdade de administração, meados de 2007, meados de 2008, mais ou menos ali. Eu lembro que eu ia para a faculdade, pegava o meu carro, que eu trabalhei, né? Minha montaninha 1.8, tirei com 17 anos. Estava me sentindo bam. Bonitão lá. Pegava meu carro, ia para a faculdade, e eu sentava no banco da faculdade, e sabe com quem eu conversava? Com ninguém. Ninguém. Por que eu não conversava com ninguém? Porque ninguém ali estava no meu nível. Porque na minha cabeça, quem era o bom ali era eu. Eu era o cara. Não vou perder tempo fazendo amizade com essa galera daqui. Eu era bom.
eu tinha um emprego bom, eu tinha dinheiro, eu tinha vislumbre do futuro, eu sabia o que eu queria. Eu estava ali para viver, para fazer o meu, para tirar minha nota, pegar meu canudo, pegar e área. Um poço de arrogância. Um poço de arrogância. Alguém que olhava para os outros como nadas. Como nadas. Essa arrogância, essa maldade, essa perversão do nosso coração, teve um dia que Jesus passou por mim. E Jesus tocou a minha vida. Ele tocou a minha história. Ele mexeu na concretude e na realidade da minha vida. E quando Jesus toca a nossa biografia, isso tem data, isso tem espaço, isso tem local, isso tem hora que acontece. Quando esse toque da graça irresistível do eterno, através do sopro do Espírito, na pessoa de Jesus de Nazaré, cruza o nosso caminho, Ele olha para o fundo da nossa alma, para o fundo da nossa arrogância, para a nossa soberba, para aquilo que há de pior em nós. Quando essa graça nos encontra, a gente é afetado por ela, a gente é transformado por ela, e a gente se coloca no nosso lugar, e a gente aprende a se humanizar, a gente aprende a fazer novas construções, elaborações. A gente vai como Paulo, sabe? Vai para as Arábias, vai para a Arábia. Fica lá uns 3, 4 anos na Arábia, reformulando tudo aquilo que foi desconstruído, que foi demolido, na força e no poder do Evangelho. É isso que Jesus faz na história. Ele faz isso em mim, fez isso em mim, continua fazendo em mim. E eu sei que Ele faz isso em você. Eu sei que Ele fez isso em você. Quando que Jesus tocou a tua realidade, meu irmão e minha irmã? Foi no hospital? Foi na hora que você não tinha esperança? Quando que Jesus te encontrou? Foi na hora que você estava no fundo do poço, pensando em suicídio? Foi lá que Jesus te encontrou? Jesus encontra a gente pensando em se suicidar. Foi na hora que você percebeu a tua incompetência para ser um pai, para ser um marido, para ser um profissional, e você se deparou com a tua incompetência, com a tua frustração, e isso te levou para o fundo. Será que foi nessa lama aí que Jesus passou e te viu? Será que foi quando o teu casamento estava assim destruído, caco, caos, briga, confusão, guerra? Será que foi a essa hora que Jesus te encontrou? Quando Jesus te encontrou, será que foi no auge da tua arrogância, da tua soberba? Será que foi na hora que você se achava a última bolachinha do pacote da vida, da humanidade, que achava que o mundo, na verdade, né? Primeiro diziam que a Terra era o centro, né? Aí veio Galileu, né? E falou, opa, não é não. Aí quase morreu, teve que retirar o que disse e tal. Mas tem gente que acha que ela é a pessoa que está no centro do universo. Gente, cansa ser arrogante. Cansa se sustentar, sabe, esse poço de vaidade, de maldade, A gente não foi feito para isso. Cansa. Será que foi nesse cansaço que Jesus passou e te encontrou e te tocou? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que nós somos o cego. Nós somos os aleijados. Nós somos os leprosos. Nós somos os surdos. Nós somos os mortos. E Jesus passou, não na teoria, Ele passou mesmo. Ele passou por você, Ele passou por mim, olhou no fundo da nossa alma, pela janela dos nossos olhos, e disse para você e disse para mim, ô seu mala sem alça, André, eu amo você e tem um negócio aí dentro. E foi assim que Jesus me quebrou a minha perna, né? O Gui vai lembrar desse dia, dessa conversa, dessa sala de aula. Um irmão querido nosso, né, o Julião, virou para mim e falou assim, cara, desde o dia que você entrou nessa sala de aula, eu sei que você é de Deus. De Deus, meu, que Deus, cara, eu não quero conversar com ninguém. Aquilo quebrou. Aí ele virou para mim ainda, né, no fervor desse nosso amigo querido, André, vai pro banheiro agora orar, cara. Ele falou assim, vai lá orar.
Jesus está olhando para a tua alma hoje. Agora. Onde você está, leproso? Onde você está, surdo? Onde você está, mudo? A voz do alto que a gente consegue ouvir e as coisas que Cristo consegue fazer estão acontecendo agora. E a voz do Senhor está dizendo para você hoje: eu te amo. Você é meu filho. Você é minha filha. Há perdão, há esperança. Quem é tocado concretamente por Jesus, sabe quem Ele é. Sabe quem Ele é. E quando a gente sabe quem Ele é, não há como não se apaixonar por Jesus. Não há como não se apaixonar, como não ser encantado, como não querer assim, sabe? Entregar a vida para seguir o Mestre. É a parábola lá da pérola de grande valor, né? O que é o reino de Deus? É uma pérola de grande valor. Um tesouro que você encontra. Não tem como não se apaixonar por Jesus. É difícil não gostar de Jesus. Porque quando você encontra Ele na concretude da tua biografia, Ele se depara com você na sua surdez, na sua dor, na sua angústia, no seu medo, na sua frustração, na sua dor, você se depara com um Deus que está se manifestando como alguém que é bom, alguém que é amor, alguém que é perdoador, alguém que é manso, alguém que é humilde, alguém que é humano, gente capaz e sensível de sentir exatamente aquilo que você está sentindo e falar para você exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele instante, naquele momento. Não tem como a gente não gostar de Jesus. É muito difícil não gostar de Jesus quando a gente é tocado pela graça dele. Irmão, irmã, não sai daqui nessa noite sem ser tocado pela graça do Senhor. Não sai daqui nessa noite sem escancarar teu coração, abrir as coisas mais sujas e feias que tem dentro de você, para que a graça e a bondade dele possam tocar você hoje. Não deixa de experimentar aquilo que você pode experimentar hoje da parte de Cristo Jesus, porque Ele é uma pessoa, Ele é alguém que a gente pode ver e ouvir o que Ele faz. Eu estou louco para ouvir a história sua com Ele. Eu estou louco para ouvir o teu testemunho. Estou louco para ouvir aquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Se abra para Ele, se abra para a graça dEle. Portanto, qual Jesus nós estamos ensinando? Que Jesus que eu estou ensinando para a Anne? Que Jesus que eu estou vivendo? Por qual Jesus nós estamos apaixonados ou nos apaixonaríamos? Qual a igreja que nos encanta? Simples a resposta. É desse Jesus da história. É o Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Falaram isso dele. Pode. Você vai ouvir falar. Você vai ver. É ele o que haveria de vir? Fala para ele lá o que está acontecendo, o que vocês estão vendo, o que vocês estão testemunhando. Provérbios 22:6. Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Eu creio nesse negócio aqui. Eu creio nesse negócio. E eu não creio nesse negócio porque a Anne vai participar de EBF, porque a Anne vai estar numa escola bíblica dominical, porque a Anne vai fazer teologia, porque a Anne vai, coitada, vai conviver comigo. O que ela vai ouvir de informação de mim? Tadinha, eu não vejo a hora de começar a falar para eu trocar ideia. Coitado, o Lua está falando, coitado. A Aline já experimentou o que é ser casada com seminarista, assim, e lidar com esse negócio. Agora o ponto, por que eu creio nisso, é porque um dia Jesus me encontrou. A pessoa de Jesus me encontrou. E a minha vida, ela é de Cristo. Não tem como não ser. Sabe como Paulo fala assim? Olha, o viver é Cristo, o morrer é lucro.
Porque comparado com o conhecimento de Cristo, o resto é esterco. Ele fala isso, Paulo. Por quê? Porque ele se encontrou com uma pessoa. E eu penso que na medida em que eu como pai, a minha esposa como esposa, e uma igreja apaixonada, encantada pelo Evangelho, que se encontrou com a pessoa de Cristo Jesus, na medida em que isso acontece, o que acontece com a Anne? O que acontece com seu filho? O que acontece com a sua filha? O que acontece com os nossos, com quem convive perto da gente? Vai se apaixonar por Jesus. Porque você foi tocado por Ele e o perfume que está nele agora exala de você. De você. É difícil se desviar, né? Porque quando a gente lê esse texto, a grande preocupação dos pais é o quê? Eu não quero que meu filho se desvie. Não é isso que a gente fala? Eu creio nessa promessa aqui, né? De Provérbios, para que ele não se desvie. É difícil, é muito difícil, é praticamente impossível alguém que conheça a pessoa de Jesus, foi tocado por ele, é difícil que essa pessoa se desvie da concretude desse amor. Até o Gandhi, ele era apaixonado por Jesus. Até o Gandhi. E muitos outros, e muitas outras pessoas. Ame a Cristo, se apaixone por Ele, se encante com Ele, por Ele. E eu queria te convidar a baixar sua cabeça nesse momento, se colocar diante da presença de Deus e saber que a pessoa de Jesus está aqui, meu irmão e minha irmã. Você está surdo, você é o leproso, impuro, você está vivendo na lama, você está cogitando suicídio, sua vida não tem sentido, não há lógica na caminhada, a tristeza tomou conta do teu coração, a angústia roubou a tua alegria de viver, as circunstâncias para o lugar onde a tua história foi, te frustraram. Irmão, irmã, eu estou aqui para te anunciar que tem Jesus de Nazaré. E Ele está passeando pelo chão da tua vida. Se você abrir o teu coração nessa noite, você não vai aprender algo sobre Ele. Você vai ouvir Ele. Você vai ver Ele. Chamando você pelo seu nome. Tendo sensibilidade com a tua dor, sendo humano e te mostrando o que é a verdadeira humanidade, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo esperança. Há esperança, há novos começos, há novas possibilidades, há ressurreição, há cura, há poder de Deus, há graça, há misericórdia, há um amor furioso. Você não é um ninguém, você não é um nada. Você é amado, você é amada. Deixa esse amor entrar, se apaixone, se encante. E na medida em que você for se apaixonando, for se encantando, que você possa ensinar, não teoricamente, mas com a tua vida, testemunhando aquilo que é viver Jesus. Pai querido, ó Senhor, que Teu Espírito Santo nos inspire nessa noite a nos apaixonarmos. Saiamos daqui nessa noite, Pai querido, encantados pela Tua majestade, mas de maneira muito particular, pela Tua humanidade. Ó Senhor, que o Teu amor concreto nos toque. Ó Senhor, que a Tua graça irresistível nos alcance. Ó Senhor, que a Tua cura seja sobre a nossa vida. Que a
tua vida vença a morte que nos habita. Que a tua poesia enriqueça a nossa existência. Enche a nossa vida de beleza, Deus. A gente não quer, Senhor, ter uma vida feita em preto e branco. A gente quer ter uma vida, Senhor, pintada como obra de arte. A gente não quer uma vida num camburão. A gente não quer uma vida de marginal. A gente não quer uma vida, Senhor, sem esperança. Vem, Senhor, em nós. Fala a essas almas, fala a esses corações, que eles enxerguem, que nós possamos escutar o Senhor, Pai, e saber quem o Senhor é. E que essa igreja possa multiplicar esse testemunho e fazer com que muitas e muitas pessoas venham a se apaixonar pelo Senhor. Porque é difícil, Pai, não gostar de Ti. É difícil, Senhor, não ser apaixonado pelo Senhor. Mas a gente precisa sair dessa cegueira e a gente quer Te encontrar no caminho, Pai. Que assim seja com todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Vamos cantar, gente.